Então, pessoal, hoje eu estou aqui com Jaine Monteiro, certo? Jaine, tudo bem? Olá, Paulo, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então vamos lá. Nós temos algumas perguntas para que a gente possa, enfim, para que você possa compartilhar a sua experiência, tá? E a gente vai falar hoje de orçamento, orçamento de maneira geral, tá? Esse é o nosso tema do dia. Mas Certo. antes disso, Jaine, eu queria que tu se apresentasse, eu queria que tu dissesse quem você é, o que é que você faz e qual a sua relação com o orçamento de obras de uma maneira geral, tá bom? Certo, vamos lá. Então, galera, eu sou Jaine Monteiro, eu estou me formando em engenheira civil. Eu atuo no mercado de trabalho da construção civil há 8 anos, mais ou menos. Dentre esses 8 anos, os 6 últimos são com orçamento de obras, na prática, né? Então, assim, até mesmo antes de ver a disciplina na faculdade, eu já trabalhava com orçamento de obras. Já Interessante. passei por projeto, já passei por canteiro de obra também. E atualmente estou me formando na minha graduação, trabalho e também tenho um Instagram, um blog de conteúdo sobre engenharia civil. Para quem quer seguir, é @eng.jainemonteiro. Lá a gente fala sobre projeto, compatibilização de projeto, orçamento, muita coisa também sobre BIM, inovação, tecnologia, enfim, muita coisa bacana. E Legal, legal. queria dizer também que eu estou muito feliz de receber esse convite do Paulo, de estar aqui no podcast dele falando um pouquinho sobre o orçamento e poder ajudar aí quem está ouvindo aí esse episódio. Pois é, bacana, bacana. Bem, a ideia é justamente criar uma forma de conteúdo mais livre. Assim, eu não quero nada muito ensaiado, eu quero que a gente possa ter uma conversa bem, bem tranquila, bem legal. E Uhum. assim, as informações do contato de Jaine, pessoal, vocês vão ver aqui na descrição. Se você está vendo isso no YouTube, não sei se no momento que você está escutando isso, ele já está no Spotify, mas enfim, vai estar em algum lugar daqui o contato de Jaine para você poder acompanhar o trabalho dela, tá bem? Então vamos lá, Jaine. Orçamento de obras. A gente tem umas coisinhas Certo. bem interessantes aqui para a gente conversar. Eu quero muito ouvir de você. Eu não tenho experiência com orçamento de obras de forma direta. Hoje Uhum. eu tenho experiência dentro do Revit com levantamento de quantitativos para orçamento, certo? Sim, Mas sim. isso atualmente eu trabalho numa indústria de pele de vidro, esquadrias, então assim, é algo bem específico, né? O orçamento de obra ele envolve muito mais do que isso, não é isso? Isso. Pois é. E aí, vamos lá. A pergunta que eu gostaria de fazer para a Jaine é o seguinte: de maneira geral, como é que é feito um orçamento de obras? Então, o orçamento de obras, ele é a etapa entre a elaboração dos projetos e a elaboração de planejamento para a execução de obra, né? O Certo, orçamento, ele é toda a estimativa de custo de uma obra ou serviço. A gente chama de estimativa porque quem trabalha e quem estuda orçamento sabe que dentro de uma obra é praticamente impossível a gente chegar num valor e no final da obra ter aquele exatamente valor. Por isso que a gente chama de estimativa de custo, né? E daí também vai entrar a entendi. parte de lucro, de imposto, de preço de venda, enfim, é uma disciplina à parte dentro da construção civil que é muito interessante, é bastante, eu não vou dizer complexa, mas assim, tem várias partes, né, que compostas formam um orçamento de obra. O orçamento de obra basicamente é você levantar todos os custos que você vai precisar para executar uma obra ou serviço. Nisso, a gente vai levantar todos os serviços que vai precisar ser feito. Certo, Nisso, a gente vai precisar saber todos os materiais, a mão de obra que vai precisar para aqueles serviços, e nisso a gente vai colocar o custo disso para fazer composição de custo e, certo. consequentemente,
A gente vai fazer uma planilha orçamentária, onde a gente vai incluir toda a parte de imposto, de lucro, de preço de venda, sobre encargo que incide sobre os serviços. É basicamente isso, a grosso modo, como eu falei, é uma disciplina à parte, é muita coisa para ser falado se a gente for entrar nos detalhes, mas a grosso modo é basicamente isso. Interessante, interessante. E assim, como já existem muitos profissionais que estão nessa área. O que é que você vê do mercado? Existe uma carência de pessoas específicas para essa área? O que é que você tem a dizer sobre isso? Então, assim como toda essa parte que eu chamo de pré-obra, né, que é projetos, planejamento e orçamento, a gente tem uma certa carência de profissionais capacitados. Por quê? Entendi. Pelo menos o pessoal de engenharia civil tem muito na cabeça aquilo de obra. Obra, obra. Vou formar e vou para obra, vou pegar estágio em obra. E a gente acaba sentindo falta de profissionais capacitados e interessados, porque tem pessoas até que realmente têm as competências, mas não querem trabalhar com essa parte de pré-obra, né? Que é Entendi. orçamento, projeto, assim. Existe mercado de trabalho, existe oportunidade, é uma área dentro da engenharia que é bastante interessante e você realmente vira um especialista, porque o orçamentista, independente de ele ser engenheiro, técnico, analista, ele tem um papel muito fundamental dentro desse todo o sistema que é a obra, né, da concepção até o pós-obra. E, e realmente é bastante valorizado e raro. Então, tem mercado de trabalho, tem demanda, tem muita coisa para aprender e chance aí de você se tornar um especialista. É bem requisitado, inclusive. É. Inclusive, é uma das coisas que eu gosto de pensar, assim, não específico para orçamento, mas assim, eu acho que não tem como errar quando você. Eu acho que quanto mais específico você consegue ser, mais rápido você potencializa o seu sucesso, né? Eu acho que isso é para qualquer área. E assim, ao invés de você ser o geral, você ser o comum, você pode ingressar em áreas como, por exemplo, como a gente está discutindo aqui sobre orçamento de obras, é uma boa estratégia até para se posicionar no mercado, né? Meio que ser diferente e tentar ser mais único, certo? Dentro do mercado, não é isso? Isso é uma área que é muito importante, porque a gente sabe que dentro de uma obra a gente tem alguns fatores principais, que é a questão de custo, prazo e qualidade. Quando a gente fala da questão de custo, quem é o responsável dessa coisa aí é o orçamentista, né? E, Entendi. como eu te falei, não tem tantos profissionais especializados em orçamento, inclusive tem certos cursos de graduação que nem aborda a disciplina de orçamento de obras. Então, assim, é um mercado que tem muita chance Entendi. para Entendi. você se especializar, enfim, tá aí se tornando um orçamentista, um especialista em orçamento. Entendi. E Jaine, me fala, dentre toda essa experiência, você falou que você já tem aí cerca de 8 anos, assim, muito tempo pra caramba trabalhando com isso. Então você com certeza já trabalhou com diversos tipos de obra, Isso, ou já viveu diversas situações inusitadas, cliente chato, obra difícil, com certeza você já passou por isso. E na tem tua algumas opinião, situações. quais são os maiores desafios em relação ao orçamento de uma obra, na tua Então, opinião? eu sempre bato muito nessa tecla, porque eu sou ativista da informação dentro da engenharia, né? Eu defendo muito essa bandeira de que a gente, para trabalhar bem, da melhor forma, seja qualquer profissional precisa de informação. E é justamente Entendi. esse o maior desafio que nós que trabalhamos com orçamento, que a gente sofre. Por quê? A gente sabe que no mercado brasileiro de construção civil, a gente não tem, infelizmente, a cultura do planejar, de investir tempo, investir um dinheiro para planejar, para projetar, para definir tudo antes da obra. É mais ou menos tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. O projeto, o orçamento, a obra Entendi. já começa. Então, E assim, isso é uma furada.
Isso é uma furada, porque você acha que está economizando tempo, está economizando dinheiro, e mais na frente a gente vê aí que é retrabalho. Precisa refazer Pois é. projeto, precisa refazer orçamento, e isso é muito desgastante, e isso cai a qualidade, tanto de projeto como de orçamento, e questão de erro de obra também, né? Então, o maior desafio que a gente lida, pelo menos ao meu ver, na minha experiência, é a questão realmente da informação, do tipo, de chegar a projeto com pouquíssimas informações e a gente ficar ali numa saia justa, então, sem saber como orçar, né? Eu tenho a Entendi. definição, vamos dar um exemplo prático aqui. Eu tenho a definição, eu tenho lá no meu projeto, eu tenho as louças representadas. Isso a gente está falando num projeto 2D, tá? Que é o mais comum. Eu tenho lá no projeto de Certo. arquitetura as louças representadas. Posso levantar as quantidades, eu tenho X bacias sanitárias, eu tenho X lavatórios, porém eu não tenho o principal, que é a informação de marca, fabricante, de referência, de linha, que é isso que vai me nortear para eu poder dar o preço correto daquilo. Porque quando você vai para o mercado, você vê que existe N tipos de bacias sanitárias, N tipos de porcelanato. Então, para o orçamentista fica difícil decidir isso na hora que está orçando. O ideal é que a informação já chegue para a gente completa, para a gente fazer o trabalho de orçamentista, que é levantar quantidades, compor os custos, colocar os preços e fechar a planilha orçamentária. Então, assim, É, e é, pode falar. não, você está tocando num ponto bem interessante, que é justamente assim, não é só por exemplo, um porcelanato não é só um porcelanato, né? Existem porcelanatos e Isso. porcelanatos. É isso. Exatamente. Você que é arquiteto deve ter visto a infinidade de tipos na sua graduação e no seu trabalho. E quando a gente vai para a questão de preço, varia muito. Então, assim, tem porcelanato que você pode encontrar por aí a R$ 50, R$ 60 o metro quadrado. E tem outros que você tem um preço de R$ 200 o metro quadrado, assim, numa situação extrema. Então, onde é que está o meu ponto de estimativa aí? Fica muito, muito complicado para a gente estimar realmente quando não se vê a informação. Realmente há casos e casos, né? Existem casos Ah, que isso aí também eu tenho até que fazer um post lá no blog sobre assim, existem os casos que são casos realmente que são orçamentos estimativos, né? Onde a gente vai estimar alguns materiais, algumas situações e vai colocar preço dizendo, ó, o preço dessa obra ou serviço é X, baseado nisso que a gente estimou, é uma estimativa. Agora, um orçamento de obra completo, que a gente chama de orçamento analítico, ele realmente necessita de informação. E esse é o maior desafio do nosso dia a dia, assim, é receber um projeto, tá correndo atrás de cliente, de arquiteto, perguntando marca, referência, enfim, para poder o orçamento, aquela estimativa que eu falei no começo, né? Aquela estimativa ser o mais real possível do que a gente vai encontrar entendi. quando a gente for executar, né? Porque o ideal, orçamento, a gente chama, né? Fala que o orçamento bom, o bom orçamento não é o mais caro ou o mais barato. O orçamento ideal é aquele que mais vai se aproximar do custo real da obra ou serviço. Então, para isso, a informação tem que estar muito alinhada. Não adianta a gente orçar com Entendi. porcelanato X aí depois muda projeto, e na hora da obra vai ser aplicado no porcelanato Y, que vai ter outro custo. Aí fica Pois é, complicado. no trabalho que, enfim, como eu estava te falando, eu trabalho hoje especificamente na área de peles de vidro, né? Uhum. E aí a gente sofre muito isso. Você falou muito bem, a gente sofre muito isso, questão de informação. E muitas vezes essa informação ela decorre de um projeto que não foi bem detalhado, de um projeto que não tem as informações técnicas, as soluções técnicas necessárias, entendeu? E geralmente, coitado, a turma acaba xingando o arquiteto mesmo, porque, enfim.
Eu falo isso brincando, claro, mas assim, Sim, geralmente isso nasce muito do projeto. Então isso é, está muito no começo na responsabilidade do arquiteto, não só dele, mas assim, acredito que uma grande responsabilidade está nas mãos dele de já ter essas soluções, já uma ideia dessas soluções para que o processo ocorra da melhor maneira possível, na verdade. porque na verdade tudo parte da arquitetura, né? Só que eu entendo que é um pouco mais complexo, porque às vezes o arquiteto até tem essa ideia, como tu falou, mas está esperando uma posição do cliente decidir. Só que o próprio cliente que está indeciso, que ainda não definiu certas coisas, certos acabamentos no projeto, é o mesmo cliente que já mandou para mim para eu orçar. E como é que eu vou orçar se ele não tem informação? Aí fica Pois complicado, é. entendeu? Aí entra o feeling de orçamentista que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, que é para certos tipos de obra, quando necessário, a gente já sabe mais ou menos o que estimar. Então, assim, vai muito de você realmente ter a experiência, você vai tendo esse sentimento, essa sensibilidade do que fazer quando essa informação realmente não vem. Entendi. É bem interessante isso. E assim, eu que estou na área hoje lá na empresa a gente trabalha com orçamento e a gente está tendo esse orçamento agora no BIM, na tecnologia BIM, certo? Então a gente agora utiliza o software, o Revit. Então lá na empresa a gente trabalha com peles de vidro, né? Ou seja, geralmente são obras muito grandes. E aí a gente tá, a parte que eu fico lá responsável é justamente a parte de extração de quantitativos. E para a extração de quantitativos a gente está utilizando o Revit hoje, estamos implementando isso, onde a gente tem um nosso modelo 3D e a gente já puxa essas informações de quantitativo para o orçamento. Lembrando que isso não é o orçamento. O quantitativo é uma parte, não é do Isso. orçamento, certo? Jaine, como é que é o teu processo de levantamento hoje quantitativo? Você já usa o BIM no seu processo? Como é que é? Então, apesar de ser um entusiasta do BIM, eu estudo BIM desde 2016, né? Então, aí 4 anos já, quase 4 anos. Ainda na empresa que eu trabalho, nós não trabalhamos com BIM. Estamos em processo de implantação ainda. Então, daqui para o ano que vem, eu acho que teremos bons avanços. Hoje, o meu processo, ele é tradicional, o que eu chamo tradicional, né? Então, assim, recebemos projetos em 2D, né? No AutoCAD, bem básico, Certo. normal. E daí eu vou fazendo a análise dos projetos, vou fazendo logo minhas dúvidas, colocando minhas dúvidas para passar para o cliente ou para o arquiteto. E nisso começa o levantamento de quantitativos de forma manual, que levantando do Entendi. projeto e passando para uma memória de cálculo que a gente faz hoje em planilha de Excel, certo? Isso que eu chamo de levantamento quantitativo tradicional. Então, aí, futuramente, estaremos migrando para o BIM também, para também estar levantando de forma mais rápida, né, e com mais confiabilidade nas informações. Mas hoje meu processo é tradicional, é 2D, levantamento de planilha E e você basiquinho de comentou uma coisa, orçamento. e você comentou uma coisa interessante que é bom a gente pensar, porque vê só, os clientes eles estão entregando os projetos no 2D, certo? Então hoje, Isso, quando uma isso. empresa ela vai tentar, com certeza você já deve passar por isso também. Muitas vezes a gente tem uma Isso. vontade de migrar, tem uma vontade de evoluir o processo, mas como a gente depende de várias outras pessoas, então às vezes fica muito difícil você conseguir alavancar na sua implementação BIM, não é verdade? Porque Isso. você vai estar recebendo 2D e você vai ter que fazer, muitas vezes você tem que fazer o trabalho dele e o seu trabalho, para que você possa trabalhar no BIM. Entendeu?
Exatamente. Isso vale até uma outra conversa, né, sobre implantação BIM. Tem bastante pano para manga esse assunto, mas é como você falou, a gente está dentro de um processo. Então, a gente que está nessa fase de orçamento, você que trabalha também com orçamento de fabricante, né, no caso, a gente Sim, recebe os projetos. Então, a gente teria que estar dentro de um processo onde ou a gente recebesse os projetos já em BIM, o que seria o ideal, né? Ou a gente ter essa questão da conversão, né? Pegar o projeto 2D e colocar no Revit ou qualquer outro software BIM que queira. Mas é como você falou, a gente está dentro de um processo, a gente não starta esse processo, então a gente fica muito refém do que a gente recebe, né? Aí pois volta é. para aquele começo que eu estava falando, das informações que a gente recebe, tudo parte daí, né? Pois é, e o que eu fico pensando, isso me leva a pensar o seguinte: eu acho que é muito mais interessante para uma empresa, por exemplo, ela, digamos que você tem um escritório, e você sabe que existem escritórios que eles desenvolvem uma metodologia de trabalho onde eles fazem tudo. Eles fazem o Sim. arquitetônico, fazem o estrutural, fazem o Uhum. DMAP, os DMAP, fazem o orçamento. E eu acho que para Isso. um ambiente como esse, fica muito mais fácil e muito mais objetivo você implementar essa nova cultura, né? Essa nova metodologia de trabalho, essa nova forma de trabalho, né? E claro, Isso. eu não estou falando isso com base em nenhum estudo. Eu estou falando isso só na base da dedução. Eu acredito que porque, como você falou, a gente fica refém dos outros envolvidos no projeto, Isso. entendeu? E isso dificulta realmente essa questão do BIM como um todo, né? Na verdade, eu costumo dizer que o BIM, ele vai trazer à tona o que já acontece no nosso dia a dia, né? Porque essa questão de comunicação entre as partes já é vamos chamar de problema recorrente, né? Essa comunicação entre a arquitetura que starta, estrutural, instalações, aí vem para orçamento, planejamento. Então, assim, o BIM, ele vai só evidenciar as falhas dos nossos processos existentes, né? Entendi. Entendeu? E acho que uma das coisas mais importantes no BIM é justamente essa evolução não só de tecnologia, mas de processo. Exatamente. Exatamente. Porque essa comunicação independente se você está no mesmo escritório fazendo arquitetura e engenharia, por exemplo, ou se eu faço arquitetura e eu te passo a engenharia, eu te passo a arquitetura para você fazer engenharia, independente disso, a comunicação precisa estar clara, o Uhum, processo. uhum, Então precisa estar claro como é que eu vou te entregar esses dados para que você possa ter os dados suficientes para trabalhar. Então, hoje, o que ferra muitos processos é isso, é porque, às vezes, independente se você está no CAD, se você está no Revit, se você está em outro programa, mas é justamente essa cultura de trabalho que isso. hoje ferra com tudo, sabe? E, assim, a construção civil, eu não sei, eu acho que é um dos setores que mais tem dificuldade de evoluir seus processos tanto na parte, e aí é um tema até um pouquinho polêmico, mas assim, eu acho que a construção civil ela tem uma dificuldade enorme de evoluir os processos, tanto na parte de planejamento, projeto, Uhum, quanto na parte de execução. A gente está utilizando hoje sistemas construtivos que não são, por eles mesmos, eles não são tão exatos na questão de quantitativos, eles têm perdas muito grandes de materiais, desperdícios, e muitas vezes esses desperdícios, aí você, por favor, concorde comigo ou não, uhum. muitas vezes os desperdícios não é nem porque houve uma falha no orçamento, é porque o próprio sistema, o conceito do sistema não é um sistema racionalizado. E aí isso vai gerar desperdício de qualquer jeito, vai gerar alguns retrabalhos de qualquer jeito, né? Acho que é o que eu falei, né? Existe um grande gap quando a informação vai sendo passada ou a falta dela, né?
entre as etapas, porque o que acontece hoje é que é aquela história, a pessoa faz sua parte e joga para frente e, minha parte tá ok, passei. Mas não é bem assim. O produto final, ele é um sonho. É a obra, É verdade. é o uso e a ocupação do usuário, a pessoa que vai utilizar aquela edificação, né? Então, assim, tá todo mundo dentro de um processo e todo mundo está trabalhando para o mesmo fim. Então, se a gente não trabalhar como um todo, como equipe, quem sofre é quem está lá na ponta, mas não quer dizer que o problema foi lá, entendeu? Às vezes, É, um retrabalho de obra é fruto de erro de projeto, de retrabalho de projeto, de falha de comunicação, de que mudou o projeto e ninguém viu, ou mudou o projeto e ninguém avisou o orçamentista para revisar e estourou o custo. Enfim, essa conversa, é como você falou, é polêmica, é complexa, dá muito pano para a manga, mas é basicamente isso. pois é interessante e assim é algo que tem o poder de mudar o jogo, sabe? Eu acho que aí você pode falar melhor do que eu. Acho que um orçamento bem feito, desde que se tenha as informações, ele vai interferir no sucesso ou no fracasso da obra de uma forma muito muito intensa, né? Tipo, quando você tem esse fluxo de informações certinho, a chance de sucesso é muito maior. Concorda? Isso, porque o pilar custo dentro da estrutura obra é muito importante, né? É muito Pois importante é. porque a gente está lidando ou com um contrato público, quando a gente fala de obra pública, ou a gente está lidando com o dinheiro do cliente, que fechou a obra com você, ou a gente está lidando com o próprio dinheiro da incorporadora. Então, assim, Entendi. qualquer erro, e como na construção civil tudo é em proporções grandes, né? Então, assim, existem erros que podem acarretar prejuízos enormes, enormes. E nisso, quando é, estoura numa questão de custo, mas o material não era esse, era outro, espera a definição, aí acaba impactando no prazo da obra também e, consequentemente, na qualidade final da obra e na satisfação do cliente. É verdade. Jaine, para a gente finalizar esse bate-papo, eu queria que tu compartilhasse um pouquinho com a gente, com quem está ouvindo, quais são tuas expectativas para essa área de orçamento de obras. E claro, eu gostaria muito que você incluísse o BIM, tipo, quais são suas visões sobre o BIM, como é que esse negócio vai ficar? Porque assim, hoje a gente está gravando esse episódio no dia 9 de abril, certo? E Isso, aí a gente tá no meio de uma quarentena, o mundo inteiro, o mundo inteiro não, uma boa parte do mundo tá de quarentena, e a gente sabe que isso vai ter isso. um impacto muito grande nos próximos meses na economia. Isso aí já é fato, né? Assim, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, eu queria que você Isso. juntasse isso tudo e quais são suas expectativas em relação ao mercado, o que é que você vê que a gente deveria fazer para que a gente possa estar mais preparado para esse momento. Então, eu acho que cada vez mais o mundo, e como você falou, a gente está passando por um período de quarentena, ou seja, muita coisa está mudando, muita coisa não vai ser da mesma forma daqui para frente. Então, assim, eu acho que o mundo cada vez mais está digital, está tecnológico. O BIM vem aí para trazer. Vem aí, não, ele já está, né? Ele já é presente É, para envolver essa questão da inovação, tecnologia, o poder da informação. Então, assim, as minhas previsões para essa parte de orçamento, para mais na frente, é que cada vez mais o orçamentista ele tem que estar pensando fora da caixa, né? Ele não pode estar preso a planilhas e a software de orçamento. Ele tem que entender o processo, ele tem que valorizar a informação, questionar a informação, se adaptar também para essa questão do BIM, ou seja, fazer um curso
de Revit, enfim, saber como é que eu trabalho, como é que eu pego esse modelo que está vindo, como é que eu vou extrair informações, como é que eu vou integrar ele à plataforma de orçamento, quais plataformas de orçamento já estão trabalhando com BIM, né, que a gente pode citar aí algumas, Cienge, Orça Fácil, é a mais conhecida hoje, né? Não sei daqui para Sim, frente, sim. mas as minhas grandes apostas aqui, existe mercado, existe uma carência para orçamentista. Acho uma área bastante interessante para quem quer se especializar. Realmente é um profissional que é de extrema importância dentro de um processo, né? E aqueles que querem já entrar nessa área ou que já querem se atualizar, sugiro estudar essa questão do processo, o fluxo da informação, se atualizar para o BIM, seja plataforma de modelagem quanto plataforma de orçamento, e testar. Testar novas formas, se reinventar. Como eu posso extrair conteúdo de forma diferente, como eu posso automatizar um processo, como eu posso já gerar uma tabela que me dê as informações que eu preciso. Enfim, se reinventar um pouquinho aí, porque o mundo está mudando e não é pouco. Interessante, interessante. E aí, você, é, você tem intenções de. Agora eu pergunto uma pergunta mais pessoal. Você tem intenções de investir cada vez mais nessa área, de buscar evoluir nessa área? Você, como engenheira, como profissional que já está no mercado, você vê que é estratégico ficar nessa área? O que é que você fala? O que é que você falaria de uma visão pessoal sua? Então, eu já venho me reinventando, como falei, desde 2016 eu venho estudando BIM. Estou escrevendo um artigo também, que vai servir de meu TCC, nessa parte de orçamentação em BIM, que é o chamado 5D, né? Bacana. E fiz curso básico, avançado de Revit, já estou estudando, analisando algumas plataformas de análise de projeto em BIM e orçamento em BIM. Eu, particularmente, estou me preparando, porque eu realmente eu gosto dessa coisa da inovação, da tecnologia. Eu defendo muito BIM, acredito demais. BIM é presente, é para hoje, já está acontecendo. E é o futuro também, né? Com certeza, Basicamente com é isso. certeza. Pois é. Jaina, eu gostaria de agradecer a você. Muito obrigado por dispor um pouquinho do seu tempo aqui para conversar com a gente. Ai, Gente, essa é a primeira. Eu não sei se esse episódio aqui ele vai ser o primeiro a ser lançado, mas esse episódio foi o meu primeiro podcast a ser gravado, tá? E eu queria muito agradecer a Jaine. Quando eu falei da ideia para ela há alguns dias atrás, ela super topou. Ela disse: Caramba, vamos fazer, vamos embora. E assim, eu só queria agradecer. Você é uma grande amiga, uma grande profissional, uma grande amiga. E é isso aí. Alguma coisa que você quer dizer para as pessoas que estão nos escutando para eu queria finalizar esse agradecer podcast? demais, demais, demais a honra, a responsabilidade. Está sendo o primeiro podcast aí gravado. Estou muito feliz, espero ter contribuído, né? Como eu falei, Com orçamento certeza. é uma disciplina à parte, então, assim, tem muita coisa para se discutir, renderia vários e vários e vários podcasts. Mas quem quiser, tiver dúvidas nessa parte de orçamento, tiver interesse, como ingressar, como se qualificar, pode conversar comigo, eu estou à disposição. Eu queria agradecer a atenção de cada um que escutou até aqui o final. Quero agradecer demais a Paulo pelo convite. Eu me senti bastante honrada de participar desse projeto. Paulo, que é um grandíssimo profissional, que eu admiro bastante, É tem se isso. destacado, tem produzido conteúdo cada vez mais relevante aí. E eu tô muito feliz, estou muito honrada. Espero que seja o começo de outros podcasts, outros projetos que virão para a gente Com certeza. produzir e ajudar pessoas, né? Então, enfim, Com certeza. Com é certeza. isso. Então é isso. Vamos lá. Jaine vai voltar, tá? A gente vai arrumar outros temas aí para a gente voltar a conversar e vamos embora Simbora, aí, tá bom? simbora. Muito obrigado e até mais. Obrigada, galera. Tchau, tchau.